Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Ao meu lado, a Clarice Almeida para mais um Estúdio Aberto. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham pela JPTV e bom dia especialmente para quem nos acompanha na RPM Rádio. Bom, hoje é dia 8, nós estamos gravando o programa e ao vivo pela RPM Rádio, mas ontem foi dia 7, Dia Mundial da Saúde, teve atividades na Praça Rui Barbosa, né? Isso mesmo, Adriano. Mais uma vez, a Escola de Enfermagem Chester M, aqui do Hospital Montenegro, né, realizou uma atividade na Praça Rui Barbosa voltada a toda a comunidade. Na ocasião, foram realizados testes de pressão, verificação de glicose, além da distribuição de material, né, informativo sobre como ter uma vida mais saudável, como evitar doenças, né? No Dia Mundial da Saúde, nada melhor do que falar sobre prevenção às doenças. E foi isso, então, que aconteceu. As atividades iniciaram às 9 da manhã e seguiram até o final da tarde, por volta das 16h30, onde grupos de estudantes, né, acompanhada por suas professoras e por suas coordenadoras, realizaram esse tipo de procedimento ali e conversaram com a população. Eu estive conversando com a Nica, né, coordenadora da Escola de Enfermagem, e ela me falava que a prevenção ainda é o melhor remédio. Levar uma vida saudável, praticar atividade física, sorrir mais, né? Fazer algo prazeroso, como dançar, por exemplo, podem ser fundamentais, né? Podem ser dicas fundamentais para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E esse tipo de dica, então, estava no material, né, que foi entregue ontem às pessoas que passaram pela Praça Rui Barbosa. Bom, temos novidades sobre trânsito em Montenegro, né? Hoje o Conselho Municipal de Trânsito esteve reunido, né? Na verdade, a reunião era para ter acontecido às 10 horas da manhã na Associação Comercial. Grande parte dos representantes do Conselho Municipal de Trânsito esteve no local, mas faltou um integrante, né? Não houve quórum suficiente, então a reunião teve que ser adiada. Um grupo grande também de representantes do Executivo esteve presente, entre eles o chefe de gabinete, Clóvis Domingues, o procurador-geral do município, o secretário de Indústria e Comércio e outros integrantes, que eu não vou conseguir nomear todos porque eram vários, né? E se fizeram presente, mas infelizmente, então, não houve reunião. A reunião tinha em sua pauta, né, questões envolvendo a ciclovia aqui de Montenegro. Era aguardado, então, o envio de documentos por parte do Executivo Municipal referente à instalação da ciclovia, mas, né, a pauta não pôde ser trabalhada em função da falta de quórum dos integrantes, né? E, então, foi marcada uma nova reunião, uma reunião extraordinária, para a próxima quarta-feira, dia 15 de abril. A reunião acontecerá também lá na ACI, em uma das salas da Associação Comercial, onde são aguardados, então, todos os integrantes do Conselho Municipal de Trânsito para conversar, para debater, né, e para esclarecer dúvidas ainda em relação à ciclovia. Uma outra informação sobre trânsito, Adriano, é que na manhã dessa quarta-feira está havendo um trabalho de recapeamento asfáltico lá próximo ao Parque Centenário, né, RS 124. Então, no local o trânsito está em meia pista, é preciso atenção para quem passar por lá, né? Lembrando que essa obra é de cunho estadual. Muito bem, Clarice, a gente segue aqui com o nosso Estúdio Aberto, né, trazendo as informações aqui pela RPM Rádio, também pela JPTV e pelo portal JP News. Jornal Progresso dessa semana. Lembrando que temos duas edições, né? Uma quarta-feira, hoje, portanto, para quem está ouvindo a gente ao vivo, temos no final da tarde o lançamento de uma edição, plataforma digital por e-mail, e na sexta-feira pela plataforma digital e jornal impresso também. Um dos destaques do jornal dessa semana, uma entrevista com a nutricionista Pamela Krantz, onde ela elenca algumas rotinas que devem ser feitas pós-Páscoa, né? Exatamente, Adriano. O pessoal acaba dando uma exagerada durante a Páscoa, né? Acaba consumindo um pouco mais de calorias do que o habitual, principalmente em função do chocolate, mas além do chocolate entra a questão da fritura também, né? Da gordura. Algumas pessoas acabam consumindo o peixe da Sexta-feira Santa frito, assim como bolinhos e outras frituras, né? E aí chega no início da semana, acaba se sentindo mal, acaba se sentindo pesado, e com
com medo da balança, né? Então a gente foi conversar com a nutricionista para saber quais são as dicas que ela dá para quem exagerou na Páscoa. E ela diz que após esse período é importante ter uma dieta pobre em gorduras, em carnes, né? E ter uma dieta farta entre aspas, né? Porque tudo que é exagero, a gente sabe que acaba trazendo alguma consequência, né? Então, ter uma dieta saudável, né? Com muitos vegetais, verduras, frutas, né? Adicionar esse tipo de alimento nessa semana pós-chocolates, né? Os sucos também é uma indicação da nutricionista, aqueles sucos detox que ficaram famosos, né, na dieta aí de muitas pessoas, e que eles realmente vêm para desintoxicar, né? Vêm para fazer uma limpeza no organismo. Então, sucos com couve, sucos verdes, né? Sucos que tenham limão adicionado são algumas das indicações da nutricionista. Além daqueles alimentos termogênicos como canela, gengibre, até a própria pimenta, né? Esses são alimentos que estimulam a queima de calorias e que são sugeridos aí pela nutricionista. Além disso, né? Ela não falou sobre a atividade física, mas também, né, é importante, aliado a uma dieta mais saudável, a prática de caminhadas, né? De alguma atividade que possa trazer prazer também e ajudar a queimar um pouco as calorias. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com o nosso programa, o Estúdio Aberto pela Rádio Progresso de Montenegro, a nossa RPM Rádio. Outra matéria que será destaque no Jornal Progresso dessa semana é uma entrevista feita com o presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Montenegro. Ele disse que havia uma expectativa maior para a venda de Páscoa, né? E ele se refere a dois dados interessantes, né? Que o aumento no preço do chocolate acabou retraindo outras compras e também os boatos da crise que acabaram fazendo que as pessoas comprassem menos, né? O Alexandre Schmidt acredita que a população ficou com certo receio de ir às compras, que todos os comentários em torno de uma crise econômica acabou assustando a população na hora de tirar o dinheiro do bolso, né? E por isso, então, acabaram comprando menos do que o esperado. A expectativa de aumento nas vendas agora em 2015 comparado a 2014 era de 8% a 12% e acabou sendo apenas de 5%, né? O Schmidt explicou que muitas vezes as pessoas acabam comprando mais do que o chocolate, né, para presentear seus familiares. Muitas pessoas acabam levando um ovo e uma calça jeans, um ovo e um sapato, um ovo e um relógio, enfim, acabam agregando presentes, né, na Páscoa. Só que esse ano foi um pouco diferente, né? As pessoas acabaram levando realmente só o chocolate. Até porque muitos já vinham com o próprio relógio, né? Interessante, né? Eles lançaram esse ano justamente para evitar que se comprasse em outro lugar. Compram chocolates, levam em relógio e outros brindes, também, né? Que vão dos mais singelos, desde copos, né, a brinquedos. A gente sabe que isso aí atrai muito, né? Exato. A garotada, inclusive, opta por na hora de escolher, opta por esse tipo de ovo, né? Que vem com alguma surpresa, com algum brinquedo. Mas, enfim, e aí acabou que as pessoas acabaram deixando de lado aqueles presentes um pouco mais caros, né? E levando só o chocolate para casa. E isso aí teve uma influência na queda da perspectiva que se tinha. Além disso, como tu colocou, né? O preço dos chocolates esteve elevado no ponto de vista do presidente da CDL. Ele disse que teve ovo saindo a preço de ouro, né? Se comparar, por exemplo... Incrível com a barra, né? Um quilo de chocolate sairia a cerca de R$240, segundo ele, né? Porque se tu pegar e fracionar, for comprar os 100 gramas... Um ovo pequeno, né, médio, tem em torno de 100 gramas e diante dos valores, se tu for fazer a soma total, 1 quilo daria em torno de R$200. A comparação com a barra de chocolate é incrível a diferença, também, né? Exatamente. Mas muitos deles, né, acabam agregando valor justamente em torno daquilo que a gente estava falando, do brinde, né? Claro. Que às vezes é um brinde simples, singelo, que custaria
pouquíssimos reais se tu comprasse a parte do chocolate, né? Fora do chocolate, mas que com essa combinação acaba se tornando bastante caro. Então, esse é o cenário que se tem, né, nas vendas de Páscoa de Montenegro, um crescimento de 5%, apesar de não ter atingido pelo menos os 8% esperado, né, o Schmidt diz que mesmo assim ainda há motivos para se comemorar, né, porque apesar de pequeno, houve crescimento. Muito bem, Clarice, estamos preparando uma matéria bem ampla com os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Montenegro para o próximo 2016 e já fizemos várias entrevistas, né? Estão sendo guardadas as 7 chaves, todas elas serão lançadas junto. O que já sabemos é que na semana que vem haverá uma reunião do diretório do PDT para tratar desse tema, né? Exatamente. Na próxima segunda-feira, às 18h30, na Câmara de Vereadores, o partido, então, se reunirá para discutir algumas questões referentes às eleições 2016. Eu estive conversando com o presidente hoje pela manhã e ele me disse, então, que na terça-feira deve ter novidades aí para anunciar para o pessoal. Essa reunião, a princípio, é aberta à imprensa, né? E na medida do possível, a gente vai estar trazendo aí as informações sobre como foi esse encontro, né? E, além disso, a gente está ouvindo outros partidos também para saber como é que está esse período, né? Que para muitos é um período de análise do perfil dos candidatos, né? De como tem sido o seu desempenho, de como está a sua relação com os eleitores, né? Então, tudo isso são questões que são avaliadas pelos partidos na hora de nomear lá quem serão seus possíveis candidatos. Esse trabalho, como tu falou, é bastante amplo, né? A gente está devagarinho buscando... Devagarinho não, né? É que a dificuldade que a gente encontra é de conseguir marcar um horário, né? As pessoas todas têm agendas bastante lotadas, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo, a gente vai agendando e fazendo esse trabalho, então, que logo, logo estará no jornal impresso, né, para a população e também no nosso portal, né, no site. A gente está juntando esse material todo para que as pessoas possam fazer um comparativo dos partidos, né, possam ter acesso a todas as informações no mesmo tempo, né, para que não fique hoje uma matéria, semana que vem outra. Então, a gente quer juntar isso tudo para que a população possa avaliar como está o cenário para as próximas eleições aqui em Montenegro. Falando em eleições, me vem a imagem do prefeito à cabeça, né? E então eu lembro que hoje pela manhã houve a inauguração das novas salas de aula lá da Escola Municipal Esperança, né? Devido a outra pauta que a gente tinha, não podemos comparecer, mas a gente sabe então que houve esse deslocamento do chefe do executivo até o bairro Senai para a inauguração dessas salas, né? Nessa escola que já passou por tantos problemas, né? Desde que foi construída a nova sede, começaram os problemas estruturais, né? Logo na sequência da inauguração já se soube dos problemas envolvendo essas salas de aula que por muito tempo ficaram fechadas e hoje então ganham uma nova ampliação, né? Algo que traz mais conforto, né? Mais segurança também para aquelas crianças que lá estudam, né? E para toda a comunidade, porque acaba beneficiando, né, acaba gerando um número maior de vagas, a ampliação de salas e beneficia a comunidade como um todo. Tá certo, Clarice. Estúdio aberto pela Rádio Progresso Montenegro. Agora chegou a hora de falarmos sobre esporte. Começa a segunda fase do Gauchão, as oitavas de final, que é o mata-mata, né? Hoje o Inter joga contra a equipe do Cruzeiro, o jogo será realizado no Beira-Rio. E o Grêmio pega amanhã o Novo Hamburgo, né? São 2 jogos bastante difíceis para a dupla Grenal, né, Clarice? Exatamente. O Grêmio precisa correr atrás do prejuízo, já que não venceu no último domingo, veio de um empate. Apesar de precisar da vitória, ele acabou empatando, né? E o seu adversário, eterno adversário Internacional, teve um resultado melhor. Então o Grêmio, que precisava secar o adversário e ter um bom resultado, não teve. E agora então é hora de correr atrás do prejuízo e buscar um resultado aí bom, né? No mínimo uns 2-0, 3-0 para animar a torcida, né? É isso aí, Clarice. Bem, outro destaque do Jornal Progresso dessa semana é o valor que será gasto nas modificações e também na revitalização
da estrada de acesso ao topo do Morro São João, né, que é um problema crônico que já vem acontecendo há mais de 3 anos em Montenegro. O acesso, teoricamente, está proibido, mesmo assim os veículos continuam subindo e há muita sujeira. Inclusive faremos uma matéria sobre esse assunto. O fato é que será feita uma revitalização, será feita uma nova pavimentação, sinalização e muitas modificações positivas, né? A informação foi dada pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, o Carlos Eduardo Miller. Atualmente se está na fase de projeto, né? Mas a ideia é que esse projeto seja licitado nos próximos 60 dias, esteja pronto já para que posteriormente se parta para a busca de recursos para investimento lá, então, na questão da pavimentação, da drenagem, né, de dar condições de uso da via, né, que atualmente está parcialmente, eu digo parcialmente interditada porque ainda há quem consiga passar por lá, né, apesar de parte da estrada ter desmoronado, de o acesso estar realmente difícil e perigoso, ainda a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam indo até o local, né? E o que se quer, então, o que a administração quer é dar condições de boa passagem, né? Para que se possa tratar também da questão das antenas, né, que estão instaladas no Morro São João. Há pouco tempo a gente teve problemas aqui com o sinal da telefonia móvel e uma das explicações dada pela operadora era de que o sinal estava ruim devido à dificuldade de acesso para manutenção das mesmas, né? Então, com isso, né, com a resolução do problema das estradas, espera-se que não haja mais, digamos, desculpas, né, para que o sinal da telefonia tenha problemas aqui em Montenegro. E por outro lado também, né, se avalia a possibilidade de, posteriormente a essa recuperação, começar a se cobrar aluguel pelo uso do local, né, do Morro São João Batista. Isso seria uma forma de tornar o morro sustentável, ter um fundo, né, uma reserva financeira para que, caso haja algum outro problema, possa se investir na recuperação e até mesmo na própria manutenção do morro, né? Já que as empresas atualmente não estão desembolsando para ajudar nesse projeto de recuperação, a ideia é que posteriormente elas passem a pagar uma taxa. Lembrando que há algum tempo foi cogitada essa possibilidade das empresas ajudarem o executivo, né, com recursos para o desenvolvimento do projeto. Elas até sinalizaram que iriam ajudar, mas, segundo informações que a gente tem do próprio executivo, o tempo passou e elas acabaram não se manifestando mais. Houve um contato do executivo e elas seguiram, né, não dando retorno. Então, em função disso, para evitar que o morro continue mais vários meses, né, do jeito que está, o executivo acabou tomando a iniciativa dele próprio, né, partir para o desenvolvimento, para a busca de recursos e de projeto para trazer essas melhorias para o morro, né? Então, essa parte do levantamento, se será ou não cobrado aluguel pelo morro, está sendo analisado e estudado pela administração municipal. Interessante que na entrevista do Carlos Eduardo Miller, ele disse que já estava tudo acertado com as empresas que têm antenas lá, depois as empresas voltaram atrás, não quiseram mais cumprir com esse acordo, mas a prefeitura realmente deve exigir, né, Clarice? Exatamente, Adriano, foi isso mesmo que foi colocado na reunião em que eu participei, que as empresas sinalizaram que iriam ajudar, posteriormente recuaram, houve buscas do executivo, né, em se reunirem, discutir novamente o assunto, enviaram e-mails, não tiveram retorno e diante desse não retorno resolveram então tomar as medidas, né, para evitar que o morro fique por mais tempo ainda da forma como está. Muito bem, o portal JP News já destaca desde ontem, né, que o DAER pode ser responsabilizado, segundo especialista em trânsito, pelos acidentes que estão acontecendo seguidamente lá nas pontes de São Sebastião do Caí, né? Exatamente, Adriano. A gente conversou com o Edar Borges, Coronel Edar Borges, ele que tem um vasto conhecimento nas questões ligadas ao trânsito, né? É professor, já atuou em diversas esferas do governo, né? Atuando como especialista em trânsito e agora, então, ele esclarece essa questão, né? Ele que no ano passado já participou aqui de uma reportagem no Grupo Progresso de Comunicação, onde ele próprio esteve nas pontes do Caí, mostrando todos os erros que lá tem, né? E agora, então, ele faz esse alerta, né?
que as pontes continuam no mesmo estado, causando, né, riscos para a população, para os motoristas que por lá passam. E ele lembrou durante essa reportagem que garantir boas condições de deslocamento é dever da União, do Estado e dos municípios, né? Que lá, no caso, a responsabilidade é do Estado, é uma área de responsabilidade do DAER, então, portanto, caso haja algum acidente devido à falta de sinalização, devido à má conservação da pista, enfim, aquela vegetação que a gente sabe que há reclamação também, que a vegetação acaba encobrindo muitas vezes o acesso à ponte, né? Acaba dificultando a visibilidade. Então, caso algum desses fatores leve a um acidente, o motorista tem sim o direito, né, de entrar com uma ação solicitando ressarcimento pelos seus prejuízos, né? Seja material ou físico. Inclusive, caso haja algum dano mais grave, né, que leve o cidadão a uma impossibilidade de continuar trabalhando, ele pode até pedir uma pensão vitalícia, né, ao Estado. Então, é mais um fato aí que chama a atenção envolvendo aquele local, né, porque apesar de toda a divulgação que se faz dos problemas, da busca da prefeitura, né, que a gente sabe que o próprio vice-prefeito do município de São Sebastião do Caí esteve no DAER, esteve em conversas, né, para tentar solucionar o problema, ainda não houve a solução, né, e enquanto isso os motoristas ficam à mercê, né, dessas questões que envolvem a ponte. Então, é bom estar ligado, né, o DAER estar ligado para que daqui a pouco as pessoas não comecem a mover ações, e os cidadãos devem estar ligados também ao passar por lá, né, porque por enquanto a situação continua complicada. Muito bem, Clarice, a gente segue aqui com o Estúdio Aberto, programa ao vivo pela RPM Rádio, gravado pela JPTV e pelo portal JP News. Estamos trabalhando numa matéria que mostra aí a coincidência de datas, né? Praticamente todos os municípios do Vale do Caí fazem aniversário entre os meses de abril e maio, que é uma grande coincidência. Tupandi, São José do Sul, Montenegro, São Sebastião do Caí são municípios que estão comemorando suas datas de emancipação nesse período, né, Clarice? Exatamente, Adriano. São vários os municípios, né? A gente quer explorar um pouquinho mais sobre esse tema e posteriormente a gente vai estar divulgando, então, para o pessoal conferir a lista completa dos aniversariantes do semestre. É legal, em São Sebastião do Caí iniciou essa semana e vai até sábado a Multifeira, né? Que é uma feira lá em São Sebastião do Caí. Eles misturaram a feira do livro com uma feira mais voltada para as ciências, né, desenvolvida pelos alunos. Então, é a Multifeira, onde os alunos apresentam seus projetos e também onde são comercializados livros e apresentados livros de autores locais. Tem uma novidade que São Sebastião do Caí acabou integrando dois eventos num só, né? É bacana, é muito interessante, até porque movimenta também um público maior, né? Tanto o público de leitores quanto aqueles curiosos, aficionados pela ciência, né? E, com certeza um evento que deve movimentar o município, assim como a nossa Feira do Livro também, né? Que acontece no mês de maio, juntamente com as comemorações ao aniversário da cidade, e que promete, né, ter um público ainda maior do que nos anos anteriores. Nesse ano não foi confirmada a pré-Feira do Livro, né? Como aconteceu no ano passado, né? Eu ainda não tenho essa informação. O que estão acontecendo são eventos isolados que fazem parte, que integram, né? Mas eu me lembro que no ano passado houve uma mini feira do livro antes da feira propriamente dito, né? Que foi um sucesso, né? Eu não sei como é que vai ficar esse ano, Adriano. Algumas escolas estão realizando suas feiras internas, né? Mas a pré-feira não tem essa informação ainda. Como tu falou, né? Diversas atividades descentralizadas estão acontecendo nas escolas, na própria Estação da Cultura, né? O próprio evento Comics, né? Que reuniu os apaixonados por quadrinhos, trouxe a literatura, né? Como atividade integrante da Feira do Livro. Existem também as oficinas de crônicas que estão sendo ministradas pelo escritor o Oscar Bessi, né? E, enfim, diversas atividades estão sendo realizadas em paralelo à Feira do Livro, né? Como integrantes, né, dessa ação.
Tá bom, Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, Clarice. Até uma próxima, até mais. Vamos agora com mais música aqui para a RPM, logicamente que só para quem ouve a gente ouvir. Até mais, pessoal.